IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, e também no site que é www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com professores do IIPC Florianópolis. Hoje a nossa convidada é a professora Alessandra Serafim. Ela vai falar conosco sobre inteligência evolutiva. Professora, uma ótima tarde, muito bom te receber aqui novamente. Boa tarde também, Eliane. Alessandra, o que é inteligência evolutiva, né? Do que se trata esse conceito? Agora, antes, eu gostaria que você falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo aí pela primeira vez, o que é o IIPC? O que é essa instituição? Bom, IIPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição profissional de ciência, de ensino, de pesquisa, independente, que não visa o lucro. Todos nós trabalhamos lá no sistema do voluntariado, né? E também está relacionado com a questão do aprimoramento pessoal, né? Isso, né? O IPC, ele estuda questões relacionadas à projeção da consciência. Projeção da consciência nada mais é do que saída da consciência para fora do nosso corpo e todos os outros fenômenos parapsíquicos correlatos à projeção da consciência, como telepatia, clarividência, pré-cognição, retrocognição, entre outros. E nós estudamos também, com bastante prioridade, a questão da consciência, né? O nosso micro-universo consciencial. Ok. E aqui em Florianópolis tem um centro de estudos, né? Sim, nós temos, em Florianópolis, nós temos aqui no centro de Florianópolis e temos também núcleos de extensão que oferece palestras, cursos nas cidades de Tubarão, Criciúma, Blumenau e Joinville. Ok, Alessandra. E a inteligência é um tema de interesse do IIPC, da projeciologia? Sim, Eliane. Nós estudamos também a inteligência, os vários tipos de inteligência e também, né, principalmente a inteligência evolutiva. Poderias definir, então, Alessandra, o que é a inteligência, como é que é compreendido esse conceito na conscienciologia e, na sequência, a inteligência evolutiva em si? Sim. Inteligência nós podemos compreender como a capacidade que todos nós temos de aprender, de apreender, de compreender, de interpretar a realidade do cosmos. É a nossa capacidade que todos nós temos de nos adaptar ao cotidiano, ao dia a dia e de resolver problemas, tá? Inteligência evolutiva nada mais é do que a utilização desses vários módulos de inteligência objetivando a nossa evolução, né? Visando a evolução consciencial. Tá, você falou em módulos de inteligência. Tem uma teoria do Howard Gardner, ele trabalha com a questão das múltiplas inteligências, né? A inteligência evolutiva tem relação com essas múltiplas inteligências do Gardner? Sim, esse pesquisador, psicólogo, cognitivista e educacional, ele estudou a questão de vários tipos de inteligências existentes. De acordo com a teoria dele, existem 9 tipos de inteligência, entre elas a intrapessoal, a interpessoal, a ecológica, a espacial, a lógica, a musical, a corporal, entre outras, né? E a inteligência evolutiva nada mais é do que a associação desses módulos de inteligência, sabe, Eliane? Para nós utilizarmos essas inteligências com escolhas prioritárias. O que a gente vai priorizar no nosso dia a dia, objetivando a evolução, nosso crescimento enquanto consciência. Então, inteligência evolutiva é praticamente um sinônimo de priorização? Podemos dizer que sim, que inteligência evolutiva é como se fosse o somatório de todas as nossas escolhas, de todas as nossas priorizações que nós temos no dia a dia. Porque se nós verificarmos, todo o tempo nós estamos realizando escolhas, pequenas escolhas. Em 5 minutos nós
priorizamos realizar determinados comportamentos, determinados atos, né? O tempo inteiro nós podemos escolher pensar determinados tipos de fluxos de pensamento ou não. Isso tudo são escolhas, né? E a nossa vida, a nossa programação de vida, né? O nosso projeto de vida é realizado através das escolhas que nós estamos realizando o tempo inteiro. Se nós verificarmos como, por exemplo, né? Nós podemos escolher, de repente, assistirmos 3 novelas, uma atrás da outra, ou de repente escolher assistir uma, né? E de repente dedicar ao período de tempo, né, dessas outras 2 novelas, de repente estar lendo um livro interessante, necessário para o nosso autoconhecimento, para nós nos aperfeiçoarmos no sentido profissional, entre outros. Então, né, na verdade, são as escolhas que nós fazemos, né, visando ali a nossa evolução, né, nesse sentido. Então é importante que nós possamos saber o que nós queremos, né, Alessandra? Porque se eu não sei o que eu quero, qualquer escolha também tá bom, digamos assim, tem a ver com a pessoa saber o que ela quer. Exatamente. Então é necessário, é fundamental nós refletirmos, nós pensarmos quais são os nossos objetivos de vida, quais são as minhas metas, qual é o meu planejamento, o que eu quero daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o que eu preciso fazer para passo a passo, para até os 10 anos eu conseguir o objetivo X ou Y. Mas isso é necessário muita reflexão, muito discernimento em relação a isso, porque a maioria das pessoas vivem as suas vidas, não se perguntam e não se questionam. Às vezes nós vivemos os desejos dos nossos pais, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos pares, e muitas vezes não são as escolhas mais inteligentes, mais produtivas, mais eficazes para nós evoluirmos, para nós sermos uma consciência melhor. E observamos assim também como exemplo, acontece com muitos jovens, de escolherem estar em locais assim onde existem muitas drogas, várias situações mais patológicas, quando poderiam estar estudando ou praticando algum esporte, uma aula de idiomas. Isso também, essa escolha evolutiva, essa inteligência evolutiva, ela pode acontecer já desde cedo na juventude. Alessandra, como é que você vê isso? Possivelmente, Eliane, possivelmente sim. São escolhas que nós fazemos desde quando nós somos crianças, né? Com as nossas companhias evolutivas, com as nossas amizades, o que eu vou fazer no meu tempo ocioso, aonde que eu vou aproveitar melhor a minha energia, o meu tempo, enfim, né? Mas também não significa que de repente se eu for verificar e me perceber se de repente eu fiz escolhas que não foram muito produtivas, muito eficazes, muito sadias, né, para o meu processo evolutivo, eu não preciso desanimar em relação a isso. Eu posso aprender com essas experiências e a partir de hoje, independente do que aconteceu no passado, ter outras escolhas, priorizar outros aspectos, outros caminhos, outras diretrizes para a minha vida. Bem importante que você falou agora, né, Alessandra? Que é a pessoa não ficar se culpando, se punindo, caso ela tenha feito escolhas que não tenham sido tão legais no passado, né? E também, em contrapartida, não é possível que a gente culpe outras pessoas também pelos nossos resultados, né? Não leva a nada, Eliane, não leve a nada. E independente do que as outras pessoas fizeram para nós, nos prejudicaram, enfim, acho que a gente tem que aprender a lidar melhor com essas questões, né? E tirar o melhor proveito delas, né? Tirar o melhor proveito. E sempre momento que a pessoa está recomeçando, então. Alessandra, a inteligência evolutiva é um termo proposto pelo professor Valdo Vieira, que é o propositor da Conscienciologia, né? Então, no caso, o diferencial, assim, considera outras vidas, considera o que mais nesse conceito? Sim, Eliane, considera, assim, no processo evolutivo, né, que nós estamos aqui para nós evoluirmos, para nós melhorarmos enquanto consciência, sermos consciências melhores do que nós fomos anos atrás, meses atrás, há 10 horas atrás, enfim, né? E para nós aproveitarmos esse momento aqui, essa experiência, com esse corpo físico, com essa vida intrafísica aqui, para nós melhorarmos, né? Nós partimos do princípio que nós temos vários corpos, não só esse corpo físico, mas nós temos esse corpo
além do corpo físico, nós temos um corpo energético, um corpo emocional, que é uma réplica desse corpo físico, um corpo mental, que é um corpo da razão, do discernimento. Nós partimos também do princípio que nós tivemos vidas anteriores e teremos vidas futuras com o objetivo de evoluir, né? Com o objetivo de nós aprendermos, né? E o que está compreendido, Alessandra, dentro desse conceito da inteligência evolutiva? Olha, Eliane, nós podemos verificar que nós podemos utilizar a nossa inteligência evolutiva em 3 aspectos, né? Eu penso que o primeiro deles está relacionado ao autoconhecimento, à autopesquisa, no sentido de que é necessário e fundamental nós nos analisarmos, pesquisarmos, investigarmos, dissecarmos a nossa consciência, o nosso micro-universo consciencial, nós compreendermos quem nós somos de fato, como eu ajo, como eu interajo comigo mesma e com as demais consciências que estão ao meu redor, quais são as minhas principais qualidades, quais são os meus principais defeitos, né? Nós realmente nos compreendermos enquanto consciência, né? Mas não só no sentido de compreensão pela compreensão, mas no sentido de nós realizarmos autoenfrentamentos com algumas dificuldades das quais nós tenhamos, né? E realizarmos reciclagens, né? Modificarmos certos traços, certas dificuldades nossas. Então, a autopesquisa é um dos tópicos que envolve a questão da inteligência evolutiva. Existem outros, então? Até porque, Eliane, se eu não melhorar nessa vida aqui determinadas atitudes, determinados comportamentos nessa vida, provavelmente nós vamos continuar sendo as mesmas consciências, com as mesmas dificuldades em vidas posteriores. Ok, Alessandra. Estamos conversando com a professora Alessandra Serafim, do IIPC Florianópolis, sobre o tema inteligência evolutiva. Teremos um breve intervalo e, na sequência, vamos continuar, né, compreendendo um pouco mais sobre esse conceito, o que mais que ele envolve. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, retornamos com a programação do Floripa em Foco, hoje conversando com a professora Alessandra Serafim, do IIPC Florianópolis. A Alessandra está conversando com a gente sobre a inteligência evolutiva, que é um tema de estudo dentro da conscienciologia, visando o autoconhecimento, o aprimoramento pessoal. Professora Alessandra, você tinha falado a respeito de alguns tópicos que compreendem a questão da inteligência evolutiva e falou, para início de conversa, né, tem a questão da autopesquisa. Na sequência tem outros tópicos, quais seriam? Reconciliações e existência. Tá, reconciliações. Por que é tão importante nós fazermos as reconciliações? Eliane, é necessário nós utilizarmos a nossa inteligência evolutiva para nós aprendermos a conviver com consciências, com tipos e personalidades diferentes da nossa. É necessário que a gente aprenda a perdoar, a reconciliar, a desculpabilizar os nossos desafetos, a ter menos raiva, menos ódio, menos ressentimento, menos rancor com outras consciências que estão ao nosso redor. E diante disso, né, Eliane, é interessante nós refletirmos, né? Agora, nesse momento atual da minha vida, com quantas consciências eu preciso me reconciliar? Quantas consciências eu preciso perdoar? Eu preciso deixar de ter raiva, né? Seja na minha família, no meu trabalho, no meu círculo de amizades. Então é importante que a pessoa resolva essas situações passadas, deixe tudo isso o mais limpo possível, digamos assim. Sim, Eliane. É necessário que a gente consiga lidar com essas emoções. Primeiro, que nós não reprimimos ou negamos esses sentimentos ruins. Eu acho que é fundamental nós realmente aceitarmos quando nós temos esses tipos de emoção, sabermos lidar, trabalhar com esses tipos de emoções,
é conseguir admirar consciências diferentes, apesar de nós discordarmos, né, de certas atitudes, de certos gestos, mesmo que essas atitudes sejam contra a nossa própria pessoa. É necessário a gente aprender a gostar do outro, apesar das diferenças, né? E, Eliane, nem sempre isso é um processo fácil, né? Mas, enfim, é possível. Eu penso que perdoar, se reconciliar é uma questão de escolha, é uma questão de decisão pessoal. É necessário vontade e é possível, independente de qualquer tipo de situação que a gente ache que a outra pessoa tenha nos ofendido ou feito mal, enfim, né? Independente se a gente tenha razão ou não, eu penso que é possível a gente conseguir compreender a outra consciência e, mais além ainda, ajudar essa consciência a melhorar. Aí é que está a questão, né? Não só compreender, mas ajudar essa consciência que a gente acha que nos fez muito mal, né? Eu penso também, muitas vezes, Eliane, que nós ainda temos muita expectativa em relação às outras pessoas. A gente espera muito do outro, a gente coloca muita responsabilidade em cima do outro, a gente quer que os outros nos reconheçam, né? Achem que nós somos importantes, nos compreendam. E quando o outro não age de acordo com as nossas expectativas ou de acordo com aquilo que a gente gostaria que o outro agisse, aí a gente às vezes pode ficar com raiva, né? A gente pode não gostar muito disso, né? E eu penso que quando a gente aprender a lidar melhor com todas essas questões e principalmente a ter menos expectativa em relação ao outro, né? A gente vai aprender a lidar melhor e ser mais feliz também, né? E a forma como você abordou essa questão da reconciliação muda tudo aí, né? Porque é todo um ponto de vista, uma perspectiva diferente, né? Você não está centrado em ter razão, você quer compreender o outro, tem o foco na assistência também, em ajudar a outra pessoa. Então muda tudo, né, Alessandra? É todo um ponto de vista muito diferenciado, né? Sim, Eliane, a gente tem que aprender a querer ajudar o outro, até modificar algumas atitudes, alguns comportamentos para que o melhor aconteça com o outro, a não querer modificar o outro para que a nossa convivência com o outro seja mais fácil, né? Eu penso que aí que está a grande questão, a gente renunciar à vontade que a gente tem que o outro melhore para a nossa convivência ficar mais fácil, mas que aconteça o melhor para aquela consciência, né? Que realmente aconteça o melhor para aquela consciência ali específica, né? Mas até que ponto nós estamos realmente a fim que isso aconteça, né? E esse esclarecimento é bem importante para que as pessoas que nos assistem, elas possam refletir sobre isso também. Porque às vezes as pessoas nem param para pensar que existe essa outra possibilidade da reconciliação com essa perspectiva assistencial, né? E isso certamente, Alessandra, pelo que a gente até conversou aqui no intervalo um pouco, né? Isso acelera muito a evolução, né? A pessoa fica mais leve, pode priorizar outras coisas, né? Sim, até porque se eu sou uma pessoa que eu tenho muita raiva, muito ressentimento, às vezes eu posso nem ter espaço mental para me libertar, para pensar em coisas diferentes, para ter outras diretrizes na minha vida, né? Geralmente quem tem muita raiva, às vezes é uma consciência poliqueixosa, está sempre reclamando da vida, das outras pessoas, que não teve boas oportunidades na sua própria vida. Então, quando a pessoa consegue se responsabilizar pelos seus próprios atos, pelos seus próprios comportamentos, ela tem uma liberdade maior, né? E consegue ter escolhas mais inteligentes e seguir a sua própria vida e o seu caminho evolutivo. Muito legal, Alessandra. E a pessoa ter clareza disso que você está falando e ter a intenção de reconciliar já é um passo bem importante, né? Porque às vezes eu ouço pessoas falarem assim, mas eu não quero perdoar fulano de tal, né? Deixa assim como está. É um problemão, porque a pessoa não quer nem resolver a situação, né? Sim, e talvez tenha uma grande possibilidade, né, desse desafeto aí dessa vida, de nós renascermos, né, com outro corpo, com uma outra existência, e a dificuldade de continuar da mesma forma, né, porque os desafetos atam as relações afetivas, né,
e os afetos, né, eles libertam, né, as nossas relações, né? Então, não tem jeito, uma hora ou outra, a gente tem que aprender a conviver um com o outro, a gente tem que aprender a gostar um do outro, apesar de todas as diferenças e apesar de todas as dificuldades que aconteceram algum dia. E a sua fala agora lembrou o livro da professora Malu Balona, Isso. né? Ela escreveu Autocura através da reconciliação, né, Alessandra? Até nós não trouxemos o livro hoje, mas ele, volta e meia, tem sido recomendado aqui. Queres falar um pouquinho sobre esse livro? É um livro que fala bastante sobre reconciliações, né? Sobre a necessidade que nós temos de entender o outro, de compreender o outro. É um livro que ensina diversas técnicas relacionadas a isso, para que nós possamos refletir um pouco e ter uma maior decisão, uma maior vontade de realmente entender o outro, compreender o outro e se reconciliar, né? Ok, fica a dica do livro então, né? Alessandra, o outro tópico é para completar essa questão da inteligência evolutiva, que você falou que teria mais um, se eu não me engano, né? Questão da assistência, é isso? Isso. No sentido, Eliane, de que nós estamos aqui não para realizar turismo ou para sermos servidos, né? E sim para que a gente possa realizar assistência, para ajudar outras consciências a evoluírem, né? Então, eu penso que é necessário nós refletirmos, né? Eu tenho interesse genuíno por outras consciências que estão ao meu redor. Eu quero realmente que outras consciências melhorem, evoluem, mesmo que elas evoluem mais rápido do que eu, ou mesmo que outras pessoas consigam almejar certas condições ou certas situações de vida, às vezes melhores, ou às vezes situações das quais eu tento e não consigo, né? Ter um sentimento genuíno, fraterno em relação a outra consciência, né? Você fala assim, parece um desprendimento, né? Querer ajudar o outro despretensiosamente, querer que o mundo se torne melhor a partir das relações que eu tenho aqui no dia a dia. Tem sentido, Alessandra, por aí? Sim, por aí, Eliane. Porque grande parte das vezes, né, às vezes a gente vê muita parte das pessoas muito reclamando, né, da vida, da situação, dos diversos problemas, de dificuldades, né? E é interessante nós pensarmos, né? Eu consigo ver o outro além de mim mesma, eu só consigo ver o meu umbigo, os meus problemas, as minhas dificuldades, né? O quanto é interessante nós aferirmos, nós avaliarmos qual o meu grau de realmente preocupação e importância que eu dou em relação às outras consciências, né? Eu no dia a dia, eu me considero mais uma pessoa doente ou assistencial, né? Eu sou mais um que estou contribuindo aí para que tenha uma entropia maior no universo, sou mais um reclamão, mais um queixante, ou eu me coloco mais numa posição assistencial, de resolver problemas e de ajudar outras consciências a evoluírem, né? Então, por mais que as pessoas às vezes tenham alguns problemas, dificuldades, se ela já está um pouco bem, pode ajudar aqueles que estão mais problemáticas, digamos assim? Sim, eu penso que no atual mundo em que nós vivemos, existem consciências com problemas maiores do que os nossos e com dificuldades, às vezes, muito grandes, né? E que, de uma forma ou de outra, todos nós temos inteligência evolutiva para assistir, de algum modo, de alguma maneira, outros tipos de consciência, né? Sempre vão existir consciências que são mais evoluídas do que nós, que podem nos assistir de alguma forma. Em contrapartida, nós também podemos ajudar e assistir outras consciências. Inteligência, para isso, todos nós temos. A questão é, nós queremos realizar isso? O quanto do nosso tempo nós investimos nisso de fato, né? Alessandra, a conversa está ótima, né? A gente pode ir longe nesse assunto maravilhoso. Agora, atividades do IPC em Florianópolis. Hoje à noite tem uma palestra acontecendo, né? Isso, às 19h30, na UFSC, no auditório da Biblioteca Central. O tema da palestra é autoconhecimento através da projeção consciente, com a professora Adriana Pullman. E nessa palestra, né, Eliane, nós sempre temos exercício bioenergético no final da palestra, né? Ok, então a professora Adriana vai ministrar a palestra na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, no auditório da biblioteca, né?
é autoconhecimento através da projeção consciente. Então, vai ser sobre a projeção, que é um dos assuntos principais dentro da projeciologia, né, Alessandra? Bem importante esse tema, né? Tá, então todos estão convidados a participar dessa palestra, no auditório da biblioteca, como falamos agora pela terceira vez, né, que a palestra vai ser muito boa, às 19h30, né? Estão todos convidados. E outras palestras, Alessandra, aqui em Florianópolis? Todas as sextas-feiras, no nosso centro educacional, às 19h30, nós temos palestras gratuitas com temas diferenciados relacionados ao parapsiquismo, à consciência, à evolução, o próprio processo evolutivo, né? E todas as palestras têm conteúdo teórico e no final nós temos exercícios bioenergéticos para a pessoa sair de lá com informações básicas e práticas de como trabalhar o nosso corpo energético, né? O nosso segundo corpo que todos nós temos, que nós podemos trabalhar ali para nós realizarmos autodefesa energética, exteriorizarmos energias, para que a gente saia de lá sentindo de que esse é um corpo palpável, que existe e que está em interação o tempo inteiro no dia a dia, no nosso dia a dia. Ok, e aqui no centro de Florianópolis, o IIPC fica onde mesmo, Alessandra? Fica na Avenida Rio Branco, no edifício Maxins, 354, na sala 603. Ok, Alessandra. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada também. Essa conversa maravilhosa, muito esclarecedora, muito legal conversar com você. Ok? Até a próxima então, né? Agradecemos a sua audiência, você é convidado a participar das palestras hoje à noite na UFSC e sexta-feira no IIPC aqui no centro de Florianópolis. Até a próxima quarta-feira. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.